Olá, eu sou o Padre Marcos e hoje nós vamos continuar nossa reflexão sobre a Palavra de Deus. E o Evangelho desse domingo, de Mateus capítulo 16, versículo 21, nos coloca diante de umas afirmações que Jesus faz, que certamente são afirmações muito desconcertantes e muito desafiantes também para os seus discípulos. Por quê? Porque ele fala daquilo a que ele veio. Ele se encarnou, ele assumiu a nossa humanidade exatamente com esse objetivo, de nos salvar. E de nos salvar assumindo a sua identidade e a submissão de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro deveria ser sacrificado. E esse sacrifício, esse fazer sagrado, que seria o seu sofrimento e a sua morte, pagando os pecados da humanidade, tudo isso deveria acontecer. Devia ser morto. Devia ir a Jerusalém. Devia. Esse verbo dever significa que Jesus ia abraçar tudo isso de uma maneira muito livre. Não haveria de ser uma experiência, digamos assim, imposta, uma constrição. Ele não estaria constrangido a isso. Ele ia dar a sua vida livremente. E dentro dessa experiência de liberdade, ele faz esse anúncio. E o que acontece? Acontece que Pedro, em vez de agir, refletindo, acolhendo, Pedro reage. É uma outra perspectiva. É uma reação. É uma ação-resposta automática a uma revelação. E essa resposta automática é uma resposta por demais humana. E humana no sentido de uma humanidade decaída, de uma humanidade medrosa, de uma humanidade sempre na defensiva, para se proteger, para se guardar, para se preservar. É claro que o instinto de preservação é um instinto vital. Porém, esse instinto de preservação, quando ele é demasiado, então as pessoas começam a se encher de tantos medos. E esses tantos medos fazem com que as pessoas acabem se acovardando e se omitindo de viver o projeto de Deus na sua plenitude. E qual é a reação de Pedro? Quando Jesus anuncia que ele devia ser morto, que ele devia sofrer muito, para depois ressuscitar, o mistério pascal. Pedro reage dizendo que Deus não permita tal coisa. E a resposta de Jesus é uma resposta muito forte, muito enérgica, e que pode até também nos deixar assim muito, surpresos. Vai para longe, Satanás. Claro que Jesus não está dizendo que Pedro é o Satanás, né? Jesus não está dizendo que Pedro é um demônio no sentido de ser um espírito decaído, qualquer coisa desse tipo. Ele está dizendo para Pedro que ele é um opositor. Todo aquele que se opõe ao projeto de Deus, eu, tu, ele, nós, vós, ele, seja quem for, viu? Não interessa quem é. Está fazendo uma espécie de papel de Satanás, queira ou não queira, né? Está se colocando numa postura de rebeldia. É desconcertante isso é chocante mesmo, mas é para chocar mesmo. É para mim chocar você, chocar todo mundo que tiver consciência dessas coisas, que escutar essas coisas. E por quê? Porque Pedro começa a pensar as coisas dos homens. Quais são as coisas dos homens? Os homens entregues a si mesmos. Os homens entregues apenas às suas inclinações, às suas mentalidades. Quais são as coisas dos homens? Que eu tenho que me preservar, que eu tenho que, afinal de contas, eu não posso me gastar muito, que, afinal de contas, eu preciso cuidar da minha reputação, eu preciso cuidar da minha biografia, eu preciso cuidar de estar bem, eu preciso cuidar de não me cansar, eu preciso cuidar de ter dinheiro, eu preciso cuidar de ter o meu controle sobre essa situação, eu tenho que tomar cuidado para não passar por baixo, eu preciso evitar realmente tudo aquilo que me desagrada.
tudo aquilo que me faz sofrer, tudo aquilo que não me dá prazer, então não é o ideal para mim. Essas são as coisas dos homens. Sempre se preservando, sempre olhando para si mesmo, né? Contemplando o próprio eu, preservando-se a si mesmo. Aí Jesus pega e diz que não é assim. O discípulo, ou seja, aquele que o segue, quem quer me seguir, veja, quer, o verbo querer é muito importante aqui, porque é uma decisão. Não é quem gosta de me servir, de me seguir. Servir, seguir, imitar, tá tudo na mesma linha aqui nesse caso. Não é quem gosta, não é quem acha bonitinho, não é quem acha que dá prestígio. Bom, seguir um crucificado, não sei se é um negócio de tanto prestígio. No passado poderia até ser na sociedade sacralizada, mas hoje em dia, na sociedade paganizada que a gente estava vivendo, não acredito tanto, né? É meio remota essa possibilidade. Quem quer? É aquela história, você quer? Foi aquilo que Santo Tomás de Aquino uma vez dessa escreveu para uma irmã dele, que era uma monja. Essa monja escreveu uma carta muito comprida para ele. E olha, Santo Tomás de Aquino não tinha preguiça de escrever não, viu? Ele tem uma biblioteca gigantesca da sua autoria. E Tomás de Aquino respondeu com um bilhete. É uma carta comprida da irmã dele. Ele só colocou assim, se queres. Aquela história. Você quer? Quer ver? Pense bem uma coisa. Quando a gente quer uma coisa, a gente vira o céu e a terra. A gente vira e revira as coisas, né? E se vira para poder fazer aquilo que eu quero. Porque aquilo que eu quero vira uma prioridade. Vem em primeiro lugar. Quando eu não quero, aí lá vem as desculpas, porque é difícil, porque é caro, porque é complicado, porque aí começa todo aquele rosário assim, de explicações, justificativas. E aí, é porque no fundo a pessoa não quer. Quem quer me seguir significa imitar. Quem quer assumir a minha vida na sua vida. Qual é a condição? Renuncie a si mesmo. O que significa renunciar a si mesmo? Significa... porque o que é que acontece? O nosso eu, pelas suas inclinações naturais, ele tem sempre uma inclinação, uma tentação muito forte de buscar a si mesmo. Ora, para eu de verdade buscar a Deus, eu vou precisar abrir mão de uma série de coisas. Eu vou precisar viver algumas renúncias. Essa palavra renúncia parece que virou palavrão, né? Parece que virou assim, uma palavra proibida, virou quase um tabu, que você não pode nem falar desse negócio, porque, afinal de contas, renúncia, sacrifício, parece assim uma repressão. Parece que a pessoa vai perder a liberdade. Qualquer coisa desse tipo, né? Isso faz mal, porque isso faz sofrer. Na verdade, a renúncia é um caminho. Porque quando a pessoa só faz aquilo que gosta, acaba não gostando daquele que faz. A pessoa humana é um bicho muito estranho. Se não viver na disciplina, acaba ficando abusado. Você abusa das coisas. Abusa das pessoas, abusa dos trabalhos, abusa do prazer, abusa das suas posses, tudo vai perdendo graça. Nós precisamos viver essa dimensão de renúncia, porque é aqui que nós vamos nos construindo de uma maneira positiva, de uma maneira saudável. Porque a coisa mais horrorosa do mundo é você ter o seu ego que lhe deixa enjaulado, engaiolado, preso. E para se libertar dessa prisão é preciso quebrar as cadeias. Para quebrar as cadeias, nós vamos precisar viver esse êxodo, essa saída de nós mesmos. Esse se superar, né? Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz, a cruz como oferta de vida, a cruz como uma entrega, como uma doação, né? A cruz como o sacro fatire, o sacrifício, fazer sagrado a partir das pequenas coisas da vida, as renúncias que nós vamos assumindo, mas não é uma renúncia pela renúncia.
Alguém, por exemplo, pode começar a se abster de alimentos, mas é porque quer ficar magrinho, por exemplo. A finalidade não é o seguimento de Cristo, é para ficar magrinho. Às vezes a pessoa renuncia, sei lá, a alguma coisa, mas a perspectiva não é o seguimento de Cristo, né? São outras finalidades. Mas aqui prestar atenção, qual é a finalidade? Qual é a finalidade do sacrifício? Qual é a finalidade da renúncia? Qual é a finalidade dessa prioridade que eu vou dando? Desse meu esforço, desse meu trabalho? A cruz é isso, é a oferta de vida para seguir Jesus, para viver o discipulado, para seguir o mestre, seguem o cordeiro aonde quer que eles vá, né? E aqui Jesus fala de uma coisa impressionante, perder a vida por causa dele para encontrar essa mesma vida. Olha, minha gente, eu sempre entendo esse perder como gastar. Nós vamos gastar a nossa vida com alguma coisa. Tem gente que vai gastar a vida só correndo atrás de dinheiro, tem gente que vai gastar a vida só correndo atrás de ser famoso, tem gente que vai gastar a vida só atrás de ser bonito, tem gente que vai gastar a sua vida todinha só se enchendo de conhecimentos ou de títulos acadêmicos, tem gente que vai gastar a sua vida não fazendo nada, tem gente que vai gastar a vida só vegetando. Olha, tem tantas maneiras de gastar a vida. E nós vamos gastar a nossa vida com alguma coisa. Ou não gastando, nós estamos gastando do mesmo jeito. Ou seja, a vida passa, a vida vai passando, né? Mas é gastar a vida com o sentido de perder por causa de mim. Não por causa do dinheiro, não por causa do prazer, não por causa da minha autoprojeção, não por causa dos meus planos, não por causa de não sei o que, mas por causa de Cristo. Interessante, não é isso aqui? A gente pensa que... Porque perder a vida não é pegar e jogar a minha vida na lata do lixo. Não, de jeito nenhum. Tem que valorizar a vida. Mas valorizar a vida na perspectiva de uma administração de talentos. E administrar os talentos investindo numa coisa que fica para sempre. Né? De algo que não passa, que ficará para sempre. Porque de verdade é assim que a gente vai encontrar a nossa vida. Nós vamos encontrar a nossa vida em Deus. Nós vamos encontrar a nossa vida planificada se nós nos dispusermos de verdade de perder a nossa vida, gastar a nossa vida por causa de Jesus e do seu reino. E gastar lá onde Deus nos chama. É que um casal cristão, por exemplo, onde é que ele vai gastar a sua vida? Vivendo bem o seu matrimônio, vivendo bem o seu amor conjugal, cuidando bem dos seus filhos, cuidando bem da sua casa, se engajando na igreja, né? O padre, né, que ele vai perder a vida por causa de Jesus, vivendo bem do seu ministério sacerdotal, pastoreando o povo de Deus, cumprindo bem a missão que Deus lhe confia como padre, o religioso, a religiosa, o bispo, o monge, e assim vai. Cada um de acordo com o seu talento, cada um de acordo com o seu carisma, cada um de acordo com aquilo que no específico Deus quer de você. Sempre presta atenção àquela plataforma comum da observância dos mandamentos, que isso aí diz respeito a todos os batizados. Agora, os batizados vão viver a sua vocação específica. E aí? Vamos renunciar a nós mesmos? Vamos gastar a nossa vida como? Cada um tem a sua vocação. E cada um vive a sua vocação específica. Assim como o padre não pode viver a vida de leigo, o leigo não pode viver a vida dos padres, o bispo não pode querer ter vida de monge, o monge não pode querer ser, sei lá o que, né? O fazedor fica fazendo pastoral, não, o seu papel é de monge, é no silêncio, na oração, na vida contemplativa. Quer dizer, cada um tem o seu papel. Assim como a ave foi feita para voar, não foi feita para estar nadando lá debaixo do mar, né? E o peixe não foi feito para estar voando. E aí, você foi feito para quê? Para que Deus? O que foi que Deus quer de você? Deus te criou para quê? Deus te chamou para quê? Essas perguntas elas são muito importantes de serem respondidas com a inteligência da fé, com a sabedoria da cruz, com a compreensão mais esclarecida, mais atenta do que Deus tem para mim.
E isso vai se efetivar, isso vai se concretizar nas coisas mais ordinárias do nosso dia a dia. Aquele feijão com arroz mesmo. Aquele basicão, aquelas coisas que a gente é chamado a fazer todo dia. Pois é, ali está o projeto de Deus para mim. Isso é perder a vida. É gastando nisso. E se por acaso você preservou muito a sua vida, você não teve generosidade de gastá-la de verdade com o projeto de Deus, se apavore não, recomece, retome, tá? Peça a Deus que lhe dê assim um novo entusiasmo, uma nova perspectiva, essa motivação que vem de fazer por Ele, de fazer com Ele, de fazer para Ele. Porque de fato, minha gente, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua vida? Se vier desperdiçar essas oportunidades de conhecer, amar e servir a Deus. Nós nascemos para isso, para conhecer, amar e servir a Deus. E vamos prestar atenção ao que nós escolhemos, né? Qual é a nossa conduta? E a nossa conduta, ela é feita por opções, por escolhas. Escolhas cotidianas, né? Escolhas cotidianas. Porque o Filho do Homem virá na glória e retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Presta atenção às suas escolhas. Presta atenção ao seu comportamento. Todo dia é para fazer um exame de consciência, para poder pegar e dizer, e aí? Como é que está sendo a minha resposta? Eu vou deixar você com essa pergunta. E aí, como é que está sendo a minha conduta? A minha conduta que, na verdade, efetivamente é uma resposta ou é uma não resposta aos apelos que Deus faz na minha vida? Leva essa pergunta para você, viu? Eu vou levar essa pergunta para mim também e que Deus nos ajude a respondê-la com generosidade e com muito amor. Um grande abraço do Padre, viu? Fica com Deus. Deus te abençoe.